Podemos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer na sexta-feira e ressuscitar no domingo, guardou o sábado, pois não se manifestou nesse dia, porque não ressuscitou no dia seguinte, sendo sábado. Olha aí, professor, eu ainda ampliei quando eu apresentei a questão. Será que podemos considerar que Jesus, então, descansou? A gente vê ali no relato bíblico de Lucas que as mulheres até mesmo prepararam todos os o que se fazia para os cadáveres ali, os aromas, os perfumes e tal, né, com respeito àquele defunto ali, enfim. Mas ainda que elas prepararam, elas não foram lá, porque era o dia de sábado. E elas se resguardaram no dia de sábado e iriam no domingo. E quando foram lá, viram que Jesus tinha ressuscitado. Será que a gente pode dizer que até nisso Jesus, para dar o exemplo do mandamento, né, guardou o sábado na sua morte? Não aconteceu nada por ocasião do sábado e só no domingo então? Ou não tem nada a ver isso, até porque a profecia messiânica, isso que eu acrescentei, é isso que eu estou falando que eu acrescentei aqui na minha ideia, com relação à profecia messiânica de que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia? Será que tem relação uma coisa com a outra, ou, de fato, Jesus guardou o sábado até mesmo na sua morte? Sábado, até mesmo na sua morte, ela é correta. Por quê? Porque a profecia, quando fala da vinda do Messias, em Daniel 9, só mostra o ano em que ele morreria. Obviamente, mostra também o momento em que ele seria ungido, ano 27 depois de Cristo, o ano da sua morte, ano 31 depois de Cristo. Então a profecia lida com esses detalhes. E a profecia fala, ele mesmo fala em Jesus, em Mateus 12:40, que ele ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura, ou seja, considerando o cálculo inclusivo, ele ficou na sexta, parte da sexta, todo o sábado e só uma partezinha do domingo. Então, a profecia enfatiza nisso. Agora, a profecia não enfatiza nada em relação ao sábado. Então, isso é importante nós termos em mente, porque a profecia se preocupa em mostrar o período em que ele foi ungido, no ano 27, e o ano da sua morte, ano 31. Agora, fora isso, não é uma preocupação da profecia de Daniel 9. Agora, sobre o sábado, é importante nós considerarmos, sim, que Jesus passou o sábado todo na sepultura. E isso nos serve como um exemplo. Agora, olha uma coisa importante que eu queria destacar para nossos irmãos cristãos de todas as igrejas. Eu vejo na internet muitos dizendo que o quarto mandamento não foi repetido no Novo Testamento. Isso é uma bobagem. Digo isso com todo respeito, mas com uma certa firmeza. Por quê? Porque aqui em Lucas 23:56, o sábado é chamado de mandamento. Então, se ele é chamado de mandamento, é óbvio que o mandamento continua em vigor. O sábado ainda era visto como um mandamento no Novo Testamento. Lógico, ele não é repetido da forma descritiva como encontramos em Êxodo, assim como não encontramos uma forma descritiva do dízimo, como ocorre em Malaquias 3:8-10, porque os autores do Novo Testamento já pressupõem a vigência tanto do sábado quanto do dízimo. Agora, o sábado continua sendo chamado de mandamento. E devemos considerar que Lucas registrou isso aqui algumas décadas depois do acontecido. E o sábado é chamado, aí descansaram no sábado segundo o mandamento. Então o sábado ainda é visto como um mandamento no Novo Testamento. Devemos entender, queridos, que a cruz de Cristo aboliu a condenação da lei sobre nós. Ou seja, Cristo pagou a dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus. Mas a cruz não abole a lei como princípio de vida. E além disso, que critério eu teria para dizer que 9 dos 10 mandamentos continuam em vigor, menos um? Não existe isso. A ideia de que 9 são repetidos no Novo Testamento, menos um, isso não é válido. Porque o sábado é chamado de mandamento, em Lucas 23:56.